Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, central do direito brasileiro, algo que mexe com a ideia de possuir algo, o princípio da função social da propriedade. Temos um material bem completo aqui, sabe? Que vai lá das ideias filosóficas antigas até como os tribunais aplicam isso hoje em dia. A nossa missão aqui é entender essa virada de chave, né? Como é que a propriedade deixou de ser vista como um direito quase absoluto, tipo, é meu e pronto, para algo que também precisa olhar para o bem-estar da coletividade. Vamos, então, desembrulhar essa história. Exato, é uma mudança e tanto, né? A ideia hoje aqui no Brasil é que ter uma propriedade não é só um direito, traz junto deveres, uma responsabilidade social e, claro, ambiental também. É fascinante acompanhar como o pensamento jurídico evoluiu, saindo daquela visão bem individualista, sabe? E essa ideia de um propósito social para a propriedade não é de agora, né? As fontes mostram que tem raízes, assim, bem antigas. Filósofos como Santo Tomás de Aquino já falavam algo nessa linha, que os bens deviam servir a um fim comum. Sim, já tinha essa semente lá atrás. Mas foi no século XX que a coisa pegou força mesmo, legalmente falando, com constituições importantes, tipo a de Weimar, na Alemanha, e a italiana depois da guerra. Isso foram influências fortes. Mas olha, aqui no Brasil, o divisor de águas foi, sem dúvida, a Constituição de 1988. Ela foi muito enfática. A Constituição Cidadã. Exatamente. Ela colocou a função social como direito fundamental, sabe? Ligado à cidadania mesmo, e também como um princípio básico da nossa ordem econômica. E não ficou só na ideia geral, não. Ela detalhou, o que se espera, né? Tanto da propriedade urbana quanto da rural. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como usar os recursos de forma racional, sabe? Respeitar o meio ambiente, as leis trabalhistas. Tudo isso entra na conta da função social. Entendi. Então a Constituição deu o recado principal, digamos assim. Mas e aí? Como é que isso saiu do texto bonito da Constituição e foi parar nas disputas do dia a dia? Contratos, vizinhos. Então, aí é que entra o Código Civil de 2002. Ele trouxe essa ideia para o coração das relações privadas, sabe? Para o cotidiano mesmo. Tem um artigo que é chave, o 1228. O 1228? Isso. O parágrafo 1º, principalmente. Ele diz basicamente o seguinte: você tem o direito de usar, gozar, dispor dos seus bens. Tem. Mas, tudo isso tem que estar alinhado com as finalidades econômicas e sociais. E, muito importante, tem que preservar o meio ambiente, rios, matas, fauna, paisagem e também o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, não é fácil o que quero. Tem limites bem claros. Certo. A lei manda respeitar essa função social. Mas a pergunta que fica é, isso pega na prática? Os tribunais realmente cobram isso? Ou fica só no papel? Cobram sim. E com força, viu? Os tribunais superiores, o STF, Supremo Tribunal Federal, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, eles têm sido, assim, fundamentais para dar concretude a esse princípio, para não deixar virar letra morta. E como? Tem exemplos? Tem, claro. O STF, por exemplo, teve uma decisão de muito impacto quando validou a lei da reforma agrária. E o ponto crucial ali, que foi até reforçado em notícias recentes do próprio tribunal, tipo de setembro de 2023, é que mesmo uma terra produtiva, que está gerando riqueza, ela pode ser desapropriada se não cumprir todos os requisitos da função social. Espera aí. Mesmo produtiva? Mesmo produtiva. Não basta só produzir. Tem que cumprir os aspectos ambientais, os aspectos trabalhistas, tudo isso junto. Isso foi um baque naquela ideia antiga de que se está produzindo, está tudo certo. Não está mais. Uau! Isso muda bastante a perspectiva, né? Quer dizer, não é só sobre lucro, é sobre servir a sociedade de um jeito mais amplo. Bem interessante. E o STJ, que lida mais com os casos, digamos, do dia a dia, entre pessoas, empresas. O STJ também está nessa linha, firme. As fontes que a gente viu mostram várias decisões aplicando a função social. Por exemplo, naquelas brigas de vizinhos, sabe? O tal do direito de vizinhança.
Ah, sim. Barulho, construção. Isso, garantindo que o uso da sua propriedade não pode prejudicar demais o vizinho. Tem que ter um equilíbrio. E até em casos de usucapião, que é quando alguém pode virar dono de um imóvel pelo tempo de uso, né? Sim, por usar por muito tempo como se fosse dono. Exato. O STJ tende a valorizar mais aquela posse que teve um propósito social, sabe? Que deu uma utilidade para o bem, que talvez estivesse lá abandonado. O recado dos tribunais é claro: usar a propriedade de forma abusiva contra o interesse social pode dar problema. Pode gerar dever de indenizar, pode até levar à perda do bem. Então tá, deixa eu ver se eu entendi. Resumindo a ópera. Ter um imóvel, uma terra, qualquer propriedade no Brasil hoje não é só ter o título, o papel passado. É mais que isso. Exige uma postura ativa, né? Usar o bem de forma produtiva, sim, mas sempre de olho no impacto. No meio ambiente, na sociedade. É por aí, perfeitamente, é exatamente isso. Não é só uma filosofia, uma ideia bonita no papel. É uma regra do jogo, com consequências legais bem reais, como a gente vê nessas decisões do STF e do STJ. É um instrumento que o direito brasileiro criou para tentar equilibrar, né, o direito individual de um lado e as necessidades da coletividade do outro, buscando um desenvolvimento mais justo, mais sustentável. É uma ferramenta poderosa para pensar o uso do espaço, dos recursos no país. Entendi. Bom, para a gente fechar, fica aqui uma provocação, então. Se esse princípio da função social já está redesenhando tanto a ideia de propriedade para bens físicos, como terras e imóveis, como será que ele poderia, ou talvez como ele deveria, ser aplicado para as novas formas de propriedade que estão surgindo aí na era digital? Boa pergunta. Pensa bem. Dados, algoritmos, criações intelectuais online. Será que eles também carregam uma função social? Fica aí a reflexão. É material para a gente pensar bastante.